E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma atualização do Nether SX2. No caso, lembrando que o Aether SX2 ele não vai ser atualizado, até porque o projeto morreu. E esse Nether SX2 é basicamente um patch que é feito em cima do APK do Aether SX2. Então a versão do APK do Aether SX2 continua sendo a mesma, ou seja, 1.6 4248, que é justamente o patch que é aplicado, só que a versão do patch do Nether SX2 é alterada, ok? Então o patch agora está na versão 1.7. E para quem não sabe, esse Nether SX2 é o sucessor espiritual, sendo aí por meio de patch do Aether SX2, o nosso querido emulador de PlayStation 2. E como vocês podem ver aqui, essa atualização para o Nether SX2 foi lançada há 2 dias atrás pelo seu desenvolvedor principal, chamado aí Trixarian ou Trixarian, depende aí de como você quiser chamar ele. E tem muitas, mas muitas diferenças aqui das outras versões, inclusive corrigiram alguns bugs que a versão passada do Nether SX2 mantinha aqui, né, na versão 1.6. E é claro, adicionando também uma nova UI para alguns aplicativos, ok? Justamente que a gente vai ver daqui a pouco, mas como vocês podem ver, o changelog completo é muito grande, que ele reescreveu o script aqui para fazer várias coisas, adicionou a nova UI que a gente vai poder ver, inclusive o GameDB Changes, justamente para colocar algumas novas configurações, e é claro, configurações para todos esses jogos, que são configurações preciosas, que são necessárias para esses jogos rodarem aí com o máximo de FPS dentro dos nossos celulares. Então a gente vai ter configurações para jogos importantes, como o nosso querido Battlefield 2, Fórmula 1 2003, configurações como por exemplo para o NASCAR 2005, Tomb Raider Legend, Tom & Jerry, Tokyo Extreme Racers Drift, e como vocês podem ver tem várias configurações aqui diferentes, incluindo aqui algumas configurações removidas, como por exemplo a do Gran Turismo CSRC REC, e também aqui algumas outras configurações para o Devil May Cry 3, que muita gente falou que no último patch ele estava rodando ali meio lento, né? Além disso, também foram adicionadas novas configurações para controles, então a gente vai ter aqui o MobaPad Cheeto, configurações do Xiaomi Black Shark, configurações para o Razer Kishi, Xbox 360, Xbox Series S, Xbox One S e também aqui as outras opções aqui para controles do Xbox, ok? E lembrando, para você não ter o trabalho de ter que patchar tudo isso diretamente do seu celular, eu vou estar deixando o APK completamente patchado diretamente aqui na descrição. Então é só você baixar aqui da descrição que você vai ter esse Nether SX2 já completo para o seu celular. E lembrando, rapaziada, a configuração do Nether SX2 é a mesma configuração que você faz para o Aether SX2. Mas se você não sabe configurar nenhum dos dois, né, nem o Aether nem o Nether, eu vou estar deixando um vídeo completo de como você vai instalar BIOS, como você vai instalar os jogos dentro do seu Aether ou então do Nether SX2, e é praticamente a mesma coisa, ok? Porque o Nether e o Aether são praticamente a mesma coisa, então eu vou estar deixando aqui na descrição o vídeo completo para vocês. Mas se você já tem alguma versão ou do Nether ou do Aether SX2 e na hora que você vai instalar o patch, como vocês podem ver, eu já tenho aqui o APK do patch, né? Se a gente clica aqui em instalar ele, ele vai pedir pra gente atualizar, mas toda vez que a gente clica aqui para atualizar, ele vai simplesmente falar que o pacote está em conflito. Isso é porque o Nether SX2 que a gente já tinha é praticamente a mesma versão, só a única diferença mesmo é que o patch é mais antigo. Nesse caso aqui desse Nether SX2 que eu tenho, é um patch de uma versão 1.6 e não do patch da versão 1.7. Então o que a gente vai ter que fazer? Abra aqui o seu Nether dentro do seu celular, clica aqui nessas 3 barrinhas e vem aqui primeiramente em transferir dados. E aí você vai clicar aqui embaixo em exportar e aí você vai exportar diretamente para uma pasta. Eu recomendo você exportar para a pasta que estão os seus jogos, ok? Então como vocês podem ver aqui, eu já estou na minha pasta do PS2 e é só a gente clicar aqui em usar esta pasta, dar aqui a permissão e aí ele vai exportar todos os arquivos, tanto de save quanto de configurações dos nossos jogos diretamente para essa pasta. Então a gente clica aqui em exportar, aplicar aos 12 arquivos restantes e sobrescrever. E beleza, depois que a gente já sobrescreveu aqui, já exportou os nossos saves, agora sim, você pode simplesmente excluir o seu Nether SX2,
Então a gente vem aqui, desinstala essa versão antiga e você vai instalar a nova versão com o patch 1.7, porque senão você vai ter todas aquelas incompatibilidades que eu falei. E depois que você já fez isso, é só você clicar aqui em avançar, dar aqui o avançar novamente, esperar aqui, né? Você não vai precisar fazer isso agora, nem isso agora. E quando você chegar finalmente nessa tela, você clica aqui nessa barrinha, vem aqui novamente em transferir dados e aí você clica em importar. E aí você vai selecionar novamente aquela pasta que a gente já tava, que no caso é a pasta do PS2, ou então você seleciona a pasta para onde você fez o seu backup dos seus arquivos transferidos da outra versão do Nether, ok? Então a gente vai clicar aqui em usar essa pasta, dar a permissão, como você pode ver, já selecionou todos os nossos arquivos e a gente vai clicar agora em importar. Depois disso, é só você adicionar aqui o seu diretório do jogo e prontinho, galera, a gente já tem todos os nossos jogos com todos os nossos save states e outras coisas que a gente necessitaria. Mas beleza, tudo isso já explicado, agora a gente tem que explicar como que o nosso jogo tá funcionando dentro do nosso celular. E bom, já testando aqui no nosso tablet baratinho, a gente vai ter aqui algumas configurações, né, que eu fiz justamente para ele tentar rodar. No nosso God of War 2, eu estou utilizando a renderização de GPU pela Vulkan e aqui a resolução interna em 0.5x. O bom do Nether é que nessa versão ele incluiu aqui o Contrast Adaptive Sharpening, que é justamente o CAS, para quando você estiver rodando aqui em uma resolução um pouco menor, você conseguir ter um contraste e um sharpening um pouco melhor. Basta você aplicar aqui nitidez e redimensionar e prontinho, o nosso CAS já está ativo. E é claro que isso daí vai melhorar bastante a nossa visibilidade dentro das nossas lutas. Então bora carregar aqui o nosso estado. Assim, esse dispositivozinho que eu tenho aqui é realmente muito fraco para rodar qualquer coisa dentro do Aether SX2. Já é um milagre a gente tá conseguindo rodar por volta dos nossos 20 FPS, ok? Mas assim, é bem difícil de você conseguir rodar em um tablet como esse. Eu diria que, dependendo aí da pessoa, vai achar isso aqui 100% jogável, mas eu realmente não recomendo. Mas esse tablet aqui é realmente muito fraquinho e assim, vai ser bem difícil da gente conseguir rodar alguma coisa. Ele tem um Unisoc T606, então assim, o processador dele e a GPU são bem fraquinhas aqui para rodar literalmente qualquer coisa de PS2 dentro dele. Mesmo se a gente vier para um joguinho como o nosso querido Shadow of the Colossus, que como vocês podem ver, consegue até rodar um pouquinho melhor do que a gente tinha na versão do nosso querido God of War 2, né? Como vocês podem ver, aqui a gente tá conseguindo rodar ele por volta dos nossos 21 a 23 FPS, algumas vezes pegando 29, só que é claro, a qualidade tá completamente horrível. Então assim, é bem difícil de você jogar, mas se você tiver um Unisoc T606, é isso daqui que você vai conseguir. E assim, a recomendação para rodar dentro do nosso Aether SX2 é um processador Snapdragon 845 ou acima disso. Então a gente está rodando com o mínimo do mínimo de poder de processamento que a gente gostaria. Então é justamente por isso que a performance está desse jeito. Mas lembrando, isso daqui é um dispositivo extremamente fraco. Pode ser que no seu celular mais parrudinho, né, com o Snapdragon 700 ou então da linha 800 até um pouquinho mais antigo, você consiga um FPS muito mais constante. E até em outras GPUs Mali, como por exemplo processadores MediaTek, que são aí poderosos, e até mesmo os processadores Exynos poderosos. Mas é claro que eu não poderia deixar de testar no meu Poco F5. E cara, essa versão mudou da água pro vinho desde a última versão que a gente teve. Como vocês se lembram, a última versão do Nether SX2, na versão 1.6, a gente tinha alguns statterzinhos que poderiam acontecer durante as nossas lutas, ou então durante as corridas aqui, tanto do God of War quanto do Need for Speed Most Wanted. Mas agora, rapaziada, mesmo rodando na resolução 3x aqui no nosso querido God of War e rodando ainda com a Vulkan, a gente não tem mais nenhum daqueles pequenos stutterzinhos que a gente teria na versão passada, né? Ali é claro, como vocês podem ver também, os controles na tela foram modificados para mostrar que está com o Nether SX2 atualizado, ok? Então essa versão do Nether SX2, a gente vai ter um novo esquema de controles na tela para você aí que reclamava bastante das versões passadas com os controles padrões aí do Aether SX2. E como vocês podem ver, na resolução 3x, utilizando aqui o meu querido Poco F5, a gente já consegue uma performance de 60 FPS
cravadinhos, o que antes a gente não conseguia, porque ele dava vários pequenos stutterzinhos e isso atrapalhava bastante a jogatina de muitas pessoas. E só para vocês conferirem mesmo que está na resolução 3x, a gente pode entrar aqui nas nossas propriedades do jogo, vir aqui nas nossas configurações gráficas e como vocês podem ver, tanto o renderizador da GPU quanto aqui a nossa resolução interna em 3x. Com o Need for Speed Most Wanted, eu não pude ser tão otimista de rodar na qualidade 3x. Na 3x ele tava dando umas travadinhas bem grandes assim, então eu decidi colocar aqui nosso renderizador da Vulkan e a nossa resolução interna em 2x. E assim, o desempenho parece estar bem melhor do que a última versão. É claro que a gente ainda vai ter esses pequenos glitches gráficos, né, que acontecem aqui no Nether SX2, mas assim, perto do que a gente tinha na última versão, esse desempenho aqui tá muito mais satisfatório pra gente conseguir jogar. Dá pra você rodar na resolução 2.5x, mas dependendo do mapa você vai ter alguns travadinhas aqui ou ali. Já na resolução 2x aqui no Poco F5, lembrando que esse Aether SX2, né, nem o Nether SX2, são aí otimizados para o Poco F5 e o seu processador com uma arquitetura mais recente, no caso ARM v9. Então, por conta disso, alguns jogos que rodariam melhor em um Snapdragon 888 ou até mesmo um Snapdragon 870 não rodam tão bem aqui no Poco F5, justamente por essa falta de otimização. Mas com essa versão do Nether SX2, a gente já conseguiu rodar God of War A3X, que antes a gente simplesmente não conseguia, tanto aí por conta de todos os glitches que ele dava, quanto por conta da queda de FPS. E a gente conseguia rodar ele por volta ali dos nossos queridos 2,5 a 2x. Agora, nessa versão do Nether, a gente consegue rodar o God of War A3X em 60 FPS de boas, e até um jogo pesadíssimo como o nosso querido Most Wanted a gente consegue rodar em 2x. Com alguns glitches gráficos, isso daí é verdade, mas dá pra gente rodar, e é claro que 2x é muito melhor do que se você rodasse na resolução nativa do PlayStation 2 numa tela como a do Poco F5. Então, a gente ainda tá muito bem. E vocês podem ver que o nosso desempenho aqui se mantém a 100% do tempo em 60 FPS. Então a gente não tem nenhum tipo de queda de frame ou coisa desse tipo, só mesmo esses glitches gráficos que podem afetar algumas pessoas, mas no geral aqui, galera, é bem de boa pra você jogar. O único jogo que ficou pior nessa versão foi o nosso querido Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que mesmo com a resolução 1x, ele não tá rodando dentro do Poco F5. Não sei o que aconteceu, mas bom, ele cai direto o FPS, não fica com FPS estável em 30 FPS a todo momento do nosso jogo. Mesmo resetando diversas configurações e tentando voltar ao que era antes, ele simplesmente não aconteceu. E a gente tá tendo vários problemas para rodar o Budokai Tenkaichi 3 nessa atualização. Até dá pra você jogar, é claro, mas você vai ter muitos drops de FPS em diversas vezes. E mesmo tentando trocar de mapa, por exemplo, a gente ainda vai ter drops de FPS. Isso daqui tá rodando na resolução 1x dentro aqui do meu Poco F5 e como vocês podem ver, ele não segura 30 FPS. E olha que o Poco F5 tem muita performance. Não sei se é devido às faltas de otimizações do Aether para esse processador, mas como vocês podem ver, galera, ele não tá segurando 30 FPS no Budokai Tenkaichi 3, que, é claro, a todo mundo gostaria de jogar aqui no seu dispositivo. E é claro que não poderia deixar de falar dele, o nosso querido Winning Eleven, ou então PES totalmente pateado, chamado aí Bomba Patch, com o patch de 2023. Eu estou rodando ele na resolução 4x, que é muito boa pra gente conseguir ver várias coisas, e com o renderizador da GPU na Vulkan. E é claro que com essas configurações, rapaziada, o nosso jogo roda que é uma beleza, em 60 FPS aqui, de boaça no nosso querido Poco F5. Então a gente não precisa se preocupar com nada, porque na resolução 4x já é mais do que suficiente para você conseguir ver todos os seus personagens, e é claro, ter uma jogatina totalmente de boa com esse Bomba Patch em 2023. No geral, rapaziada, em alguns jogos é claro que a gente teve uma melhora absurda. God of War é um exemplo desses que a gente conseguiu rodar na resolução 3x, que antes a gente simplesmente não conseguia. Need for Speed Most Wanted Black Edition também teve aí melhoras. O único que eu vi que não teve melhoras foi, é claro, o nosso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que infelizmente esse a gente não consegue rodar. Mas esse Nether SX2 atualizou aqui os controles, conseguiu atualizar aqui vários quesitos de performance que a gente precisava, e cada vez mais o Nether SX2 consegue trazer uma galera gigante aqui pra conseguir jogar dentro dele. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo da nova versão do Nether SX2. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha
adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.